Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus valoriza as pessoas e não a religião. Você não se escandalize com algumas coisas que eu vou falar aqui. Muitas vezes, no próprio Antigo Testamento, Deus disse: é melhor que vocês fechem as portas do templo e parem de oferecer sacrifícios, porque eu não me agrado disso, vocês só me aborrecem. Não é o oferecer sacrifício, é a maneira como vocês oferecem. Eu nunca exigi sacrifício de vocês, eu quero que vocês obedeçam. O sacrifício se tornou necessário por causa do pecado de vocês, mas não é o que eu estou querendo. Davi entendeu isso e disse: Senhor, sacrifícios o Senhor não exige, o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Mas adiante, muitas outras vezes na Bíblia, Deus condenou aquele culto hipócrita. Em Isaías 1, o Senhor condena aquele culto todo que não agradava a Ele. Na época de Jesus, Ele minimizou todo o templo, os sacrifícios, aquela glória, aquela grandeza toda, e disse: isso aí não é importante. Importante é a oferta da viúva pobre. Importante é um coração contrito e quebrantado. Um menino que trouxe 5 pães e 2 peixes, agradou a Jesus, que pegou aquilo e multiplicou e alimentou uma multidão. A igreja verdadeira são as pessoas e não a religião. Portanto, construção de templos, realização de grandes eventos e shows bonitos, cultos maravilhosos, enfeitados, isso não vale coisa alguma para Deus. Mas eu quero focalizar aqui em Zacarias, no capítulo 6 e também no capítulo 7, alguns aspectos, isso já no final do Antigo Testamento, já próximo ao encerramento daquela aliança. Deus levantou o profeta Zacarias e deu algumas revelações muito interessantes. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 9, o Senhor diz para o seu servo Zacarias: recebe daqueles que foram levados cativos, a saber, de Eldai, Tobias e Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Quem é este? Jesus. E por que Deus queria exaltar aqui o Josué? Bem, o nome dele era o nome de Jesus. Josué tem ligeira modificação, embora as consoantes sejam as mesmas. Ieoshua, Josué. Yeshua vem como Jesus no Novo Testamento, mas com as mesmas consoantes, em princípio é o mesmo nome. Josué é o mesmo nome Jesus. O que muda ali são algumas vogais. O Senhor quis pegar o Josué como sumo sacerdote. De fato, Josué era de um coração quebrantado. No início não prestava, não. O Senhor manda trocar as roupas
do Josué por roupas limpas. O Josué, como ninguém naquela época prestava muito, mas o Senhor pegou Josué e ele ouviu a palavra de exortação do profeta Ageu, como também do profeta Zacarias, e obedeceu junto com o Zorobabel para recomeçarem a construção do templo, a reconstrução daquele segundo templo. O Josué foi sensível à palavra profética que Deus tinha mandado pelo Ageu e pelo Zacarias, e junto com Zorobabel enfrentaram os inimigos para reconstruir aqueles muros. O Josué, sumo sacerdote. E ele tinha o mesmo nome de Jesus que viria depois e seria, este assim, o verdadeiro sumo sacerdote, unindo este ministério, essa função, com a função de rei, o governo civil. Isso vai acontecer no milênio. No milênio, Jesus será rei aqui na terra, vai reinar, nós vamos reinar os 1000 anos com ele, e Jesus será sacerdote também. Unirá os dois ministérios, as duas funções. O Josué é apontado aqui como aquele que tipificava Jesus e teria o mesmo nome. O Senhor fala isto. O Zorobabel, que era descendente de Davi, era um ascendente de Jesus, tipificava o governo civil. Mas a ênfase aqui é sobre o Josué como um tipo bíblico. E Deus mandou fazer coroas de ouro para botar na cabeça do Josué. Vamos tentar imaginar aquela situação. O Josué era um pobretão, era um como os outros, era um grupinho de pobres judeus que voltaram do cativeiro em número pequeno, se espalharam e não representavam nada significativo para aquele mundo. Mas eles eram de Deus. E o Senhor mandou exaltar o sacerdote Josué, tipificando que ele representaria Jesus, o que seria mais exaltado quando todo joelho se dobrar e ele for reconhecido como autoridade no mundo todo. O Josué recebeu elogio, o Josué recebeu honra, o Josué recebeu coroas de ouro. Isso para nós é muito importante. Deus quer que valorizemos as pessoas que receberam a autoridade de Deus. A autoridade do Josué não era baseada na sua vida de santidade, uma vida pessoal muito correta, mas na função que ele exercia. Ele recebeu aquela função de Deus e nós devemos honrar aqueles que recebem autoridade da parte de Deus. É bom você pensar nisto. Honra a quem honra. Entregue reconhecimento a quem recebeu a autoridade de Deus, o seu pastor, o seu líder, aquele que recebeu a autoridade de Deus merece ser honrado. Mais adiante no capítulo 7, nós encontramos algo muito interessante. Vieram perguntar ao profeta sobre o jejum que eles estavam fazendo. Então a pergunta era: pergunte a Deus, nós vamos continuar a chorar com jejum no 5º mês como temos feito por tantos anos? E o Senhor respondeu: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º, no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês? Vocês jejuaram por interesse de vocês. Então, eu não tenho nada a ver com esse jejum de vocês. Em outras palavras, foi o que Deus quis mostrar. Deus quer falar conosco o seguinte: tudo que você faz por prática religiosa não tem valor nenhum se isso não estiver atrelado a uma vida de santidade, de devoção pessoal, coração quebrantado.
todo o culto que você oferece a Deus, toda a oferta, dízimo e tudo que você faz, se não for acompanhado por um coração sincero, não tem valor perante o Senhor. O que Deus quer são pessoas com a vida limpa, que amem o Senhor, que adorem a Deus em espírito e em verdade, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. O que Deus quer não é religiosidade e bravatas pregadas nos cultos e falação soberba. Não, Deus quer coração quebrantado. O que Deus quer é que você ame as pessoas, faça discípulos, ensinando a serem discípulos também, a obedecerem, corações quebrantados. Deus nos quer assim. Quando marido e mulher brigam, ambos precisam ser quebrantados diante do Senhor. Quando dois irmãos discutem e se desentendem, precisam ambos se quebrarem diante de Deus. Quando um pastor enche o peito e se ensoberbece, ele está precisando ser quebrantado. O que Deus quer valorizar é o nosso amor de uns aos outros, o sal salgando o ambiente à nossa volta, até sem reconhecimento, sem ninguém saber que somos nós, mas abençoando o ambiente à nossa volta. Isto é o culto que agrada a Deus, a beneficência, a prática do bem é o culto que agrada a Deus. E não as formalidades religiosas, a aparência de religião, templos e grandes ajuntamentos. Deus quer que você valorize o que realmente é importante para Deus, as pessoas. Se você amar as pessoas e for um servo dos irmãos e sair a praticar a religião verdadeira, para buscar os irmãos, para visitar os irmãos, para levar o amor de Deus para os irmãos, isto é a religião que Deus quer, a religião verdadeira. Isso é o culto que agrada a Deus. Agora, cuidado para você não descambar para a prática religiosa vazia, artificial e aparente, o que só aborrece o Senhor. Deus vai dizer, olha, eu nunca te conheci, mas Senhor, eu fiz jejum, eu ia lá na igreja, eu fazia, acontecia. Olha, você foi porque você quis, por interesse seu, mas não foi para mim. Vai ser muito triste a rejeição, será muito triste a rejeição naquele dia por causa disso. A pessoa acha que foi um bom crente, porque seguiu a religião, o Senhor vai dizer, você não tem fruto nenhum, você não fez nada para mim, você foi lá por interesse seu.